Você já tomou algum chá para curar uma dor? Algumas plantas são utilizadas com fins medicinais. Quer saber mais sobre fitoterapia? Então acompanhe o Saúde em Prática que começa agora. Para falar sobre fitoterapia, nosso convidado é José Ricardo de Oliveira, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. Professor José Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Obrigado pelo convite. Bom, então para a gente começar aqui o nosso bate-papo, professor, o que é exatamente a fitoterapia? Bom, as pessoas têm que entender assim, o termo fitoterapia é bastante antigo e ele foi criado em função da utilização de plantas medicinais, né, para o tratamento ou mesmo para o diagnóstico ou profilaxia de alguns tipos de doença. Então é o uso de plantas, né, seja na forma medicamentosa ou na forma de chazinho, como ela é usada já tradicionalmente, mas com o intuito de tratar, mas nunca como diz alguns aí, olha, vou usar determinado produto para tratar câncer, porque me disseram. Não, tudo tem que ter a consciência que dentro da fitoterapia tudo foi comprovado cientificamente. Tá? Então que existem estudos científicos para que se chegue a qual é a concentração, como a planta deve ser utilizada, qual a forma, qual a parte dela, para que se tenha um resultado satisfatório. Legal. Agora, como o professor disse, né, a matéria-prima da fitoterapia são as plantas medicinais. Agora, hoje no Brasil, quantas espécies destas plantas a gente tem catalogadas? Aí é que é o problema. Assim, o número de espécies vegetais é bastante grande. Entretanto, dentro do escopo daquilo que hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento de algumas afecções, está em torno de 26, 27 plantas conhecidas e que eu quero dizer assim, para uso como medicamento fitoterápico, depois nós vamos entrar na discussão do que isso vem a ser, e mais umas 16, entre 16 e 17, que são produtos de uso tradicional, como assim são chamados, que também entra no termo fitoterápico. Então, somando os dois, né, nós teríamos aí por volta de uns 42 plantas, que hoje já reconhecido e estabelecido pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, como plantas que podem e devem ser utilizadas de alguma forma. Legal. E qualquer parte da planta pode ser usada para o preparo dos fitoterápicos? De jeito nenhum, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Assim, nós temos desde a raiz, tronco, né, caule, casca da planta, as folhas, flores e frutos. E para cada planta que foi estudada em separado essas partes para verificar qual é a que tinha eficácia e qual é a que tinha toxicidade, porque a planta ela não é constituída por um grupo de substâncias só, são vários grupos de substâncias e eles estão distribuídos e são armazenados em cada uma dessas partes de forma diferente no decorrer do seu desenvolvimento e crescimento. Emendando a isso, a gente pode até estabelecer que assim, existe também a idade certa, a época certa para que essa planta possa ser colhida e para que ela possa vir a ser transformada em um medicamento ou em um fitoterápico de um modo em geral. Legal, professor. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre fitoterápicos. E a senhora Toyomi tem uma pergunta, a gente vai ver. Eu queria saber se os remédios fitoterápicos sempre são em forma de chás ou tem outra formas de comprimidos ou pomadas. E aí, professor? Ok. Então, respondendo à telespectadora, nós temos que estabelecer assim, que remédio é um termo bastante popular, como ela usa, como todo mundo usa, então tudo é remédio. Né? Então, a minha fala aqui pode estar sendo um remédio para quem não tem o conhecimento e busca esse conhecimento. Né? Então, os medicamentos, de um modo em geral, são os representantes daquele produto que foi elaborado através da indústria, né, e que teve os seus testes de
clínicos e pré-clínicos, foi estabelecida a toxicidade, a segurança e que foi transformado em uma forma medicamentosa, uma forma farmacêutica, como a gente assim o chama. E assim existem lá as pomadas, como ela citou, os comprimidos, as cápsulas, né, as soluções de um modo em geral, ou seja, todas as formas medicamentosas que existem dentro da farmácia que nós conhecemos, existe a forma medicamentosa para fitoterápico, uma forma medicamentosa para fitoterápico. Além disso... Tem as duas opções, é isso? Isso. Além disso, então, existe assim, então, a gente chama assim de fitoterápico, o medicamento que é industrializado e o chazinho, como a telespectadora citou. O chazinho, então, ele não deixa de ser um instrumento da terapia da fitoterapia, ele também o é, com a diferença de que quando nós preparamos um chá, nós pegamos parte da droga, ou na forma de pó, ou na forma de folha seca e rasurada, e preparamos lá, né, de modo caseiro. E já quando nós falamos em medicamento fitoterápico, é algo que foi, como outros medicamentos, devidamente elaborado e estudado qual é a concentração que deva existir em um comprimido para que nós tenhamos o efeito desejado. Então, quando nós falamos em fitoterapia, quando nós falamos em fitoterápico, hoje em dia no Brasil, né, a partir inclusive deste ano, 2014, nós temos a possibilidade do uso dessas duas formas de uso, né, tanto do chá medicamentoso, vamos dizer assim, como da forma farmacêutica industrializada ou elaborada pela indústria e assim chamada medicamento fitoterápico. Então, professor José Ricardo, assim como os medicamentos sintéticos, como o senhor os chamou, existem os fitoterápicos para diversas doenças, diversas patologias? Sim, claro. É comum hoje você chegar em uma farmácia, em uma drogaria e encontrar lá um escopo de medicamentos fitoterápicos, né, para circulação, por exemplo, para pessoas que têm problemas circulatórios, ou para o climatério, né, ou mesmo para algumas dispepsia, para alguns desconfortos gástrico-intestinais. Isso é muito comum. Existe uma ala, inclusive, nesses estabelecimentos específicos e apropriados só para a dispensação desses produtos. Por exemplo, que é um dos anti-inflamatórios que hoje em dia vem sendo mais utilizados, de uso tópico, que fique claro, né? É um comercial, não sei se pode se falar, né? Pode, sim. Que é o Axeflam, que é um produto que passou por todos esses estudos, que é a Cordia verberácea, que é uma planta que tem um aroma bastante característico e que foi estudada a ponto de chegar hoje a ser industrializado pela empresa Axé e que tem hoje compete diretamente com o Cataflam e com outros iguais, que fique claro. Só né? De uso tópico, de uso né? tópico, isso. Pomada, então, pomada na forma gel. de creme, pomada e spray, né? E aerosol, melhor dizendo, e que é comprovado cientificamente que ele tem resultados até melhores do que esses que são substâncias sintéticas ou isoladamente, como ocorre na maioria das vezes. Que legal. Né? Além dele, existe também lá disponível produtos que contêm arnica, já bastante consagrada, né? Que a gente chama até de um produto fitoterápico tradicional, porque já tem mais do que 30 anos que a população usa arnica. Sim. É óbvio que ninguém pode tomar chá de arnica, porque o uso oral delas seria extremamente tóxico. Não pode colocar no olho, não pode, né, injetar de forma alguma. Mas o uso tópico já é mais do que consagrado. É remédio de vó, né? É remédio de vó. E você vê assim que existem vários géis de arnica e que muita gente faz essa opção de tratamento, né? Assim como faz lá o uso do salicilato, que é um sintético usado no gelol ou parecido com ele, né? Legal, professor. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando de fitoterápicos. E você confere também dicas para o preparo do seu chá daqui a pouco. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre fitoterapia. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, José Ricardo de Oliveira.
Mas antes de prosseguir aqui, a nossa equipe foi saber se as pessoas já utilizaram algum chá caseiro para curar uma dor. Você aí de casa já tomou? Vamos ver. Quando eu era pequena, minha avó dava chá de boldo, chá de quebra-pedra, essas coisas assim para estômago, algum mal-estar. Às vezes a gente faz algum chá caseiro, né? Porque eu, por exemplo, eu tento evitar remédios, né? Eu prefiro o fitoterápico, né? Chá caseiro, tempo da vovó. Não, eu tomo chá porque eu gosto, mas não tipo chá por terapêutica, não. Eu tenho tomado o chá de erva cidreira, mas assim para dormir melhor, para tirar a tensão muscular. Tomava chá de hibisco para emagrecer. Chá de camomila, erva doce para relaxar. Eu tomo bastante camomila porque por causa do meu trabalho, às vezes eu tenho que trabalhar a madrugada toda e aí o sono, às vezes, quando eu chego no hotel, parece que desaparece. Aí eu eu uso a camomila, que é o que eu consigo relaxar, que induz o sono, somente isso. Tem bastante gente, acho que a maioria das pessoas, né, usa o chá como relaxante, né? Bom, tem uma resolução da Anvisa de 2014, professor, que distingue os medicamentos fitoterápicos dos produtos fitoterápicos, né? Qual é a diferença entre eles? Exato. Essa RDC 26/2014, acho que as pessoas, de modo em geral, né, poderiam, hoje com acesso à internet, poderiam até buscá-la para ter maior número de informações. Então, hoje em dia, a telespectadora hoje, antes eu corrigiria, né, quando ela falasse fitoterápico, hoje eu já não posso mais falar dessa forma. Por quê? A partir dessa resolução, fitoterápico é dividido em duas partes. Aquilo que se chama medicamento fitoterápico, então um desenvolvimento todo de uma forma farmacêutica, né? Então, além daquela parte que envolve o experimento, a identificação dos compostos ativos, a quantificação deles na planta, também tem a parte farmacotécnica, que é o desenvolvimento de uma forma farmacêutica. Então, verificar, em função das características da planta e dos ativos que existem dentro dela, qual seria a melhor forma farmacêutica para se obter. Então, se é um comprimido, se é uma cápsula e assim por diante. Então, isso é todo o estudo que a indústria farmacêutica faz para se chegar a um produto que deverá ter uma validade bem maior do que o segundo produto que eu vou citar. Então, tem todas as características de que garantam que você tomando um comprimido ou uma cápsula uma vez ou mais vezes ao dia, durante determinado tempo, você vai ter um resultado. Quando a gente fala em produto, que é a segunda classificação de fitoterápico, né, que é produto tradicional, produto fitoterápico tradicional, é aquele produto que já vem sendo utilizado há muito tempo, né, pelas populações de modo em geral. Então os avós vêm usando e, como eu disse, que tenha mais de 30 anos de uso e que tem sua comprovação pelo uso popular, que passa então a ser estudado quanto à eficácia e segurança, descrevendo isso. Então você tem a padronização de quantas colheres ou quanto dessa planta deverá ser utilizada para se fazer um chá ou para se mesmo consumir que seja uma cápsula, mas na forma apenas e exclusivamente do pó da planta. E não contendo, nesse caso, nenhum outro adjuvante. Então não vai conter amido, não vai conter nenhuma outra substância para formar uma forma farmacêutica. E sim, apenas ele vai ser introduzido dentro de uma cápsula e aí as pessoas usam sene ou cáscara sagrada, por exemplo, para regimes dietéticos. Então, esse produto, onde só se usa a droga vegetal ou a planta seca, por exemplo, ou então o chazinho, é esse produto de uso tradicional que vem hoje a ser reconhecido pela Anvisa e que passa também a ser utilizado. Ambos, tanto o de uso tradicional, no caso da cápsula, como o medicamento fitoterápico, os dois precisam estar registrados na Anvisa para poderem ser comercializados. O único que não precisa de registro na Anvisa são os chás medicinais, esse sim, então precisa apenas de uma notificação de que você vai produzir,
você vai embalar e vai vender isso tudo, mas tudo de forma controlada, a que se tenha prazo de validade, a que se tenha como deve ser usado. E no caso dos chás, em nenhuma das hipóteses ele pode ter indicação terapêutica. Tá? Isso é uma coisa bastante séria, porque a gente vê assim, as pessoas indicarem chá e colocarem na embalagem que ele pode ser utilizado para regimes dietéticos. Isso é proibido pela legislação. Você pode sugerir que ele possa ser empregado como um adjuvante em alguns tratamentos, mas não dizer que ele vai ser útil ou vai ser utilizado para determinados tratamentos. Porque as pessoas confundem muito e acham que através de um chá, né, elas vão curar um câncer. Não, é para tratar algumas pequenas afecções, como a gente costuma dizer. Então, uma dor de contusão que eu tive, ou mesmo a insônia, né, como a telespectadora citou, isso sim pode ser usado. Legal. Bom, já que estamos falando então de medicamentos fitoterápicos, a nossa equipe de produção foi conversar com a nutricionista e farmacêutica Eliane Petean Arena. Ela nos deu dicas nos preparos dos chás. Vamos ver. O chá, quando se trata de folha e flores, tem que ser infusão. Você ferve a água e depois você vai acrescentar este chá que vai ficar em infusão durante 10 a 15 minutos. Coa e toma o chá. Agora, os chás que são de raízes e caule, ela tem que ser fervido na água. Ferve durante 10 a 15 minutos para que saia o princípio ativo do caule, tá? E da raiz para a água. Os princípios ativos dos chás, eles duram 12 horas. Então você pode preparar este chá de manhã e tomando durante o dia todo, até completar 12 horas. Após disso, ele já não tem mais nenhum valor terapêutico. Requentar o chá não deve, porque quanto mais você ferver, você vai estar oxidando este princípio ativo, você vai estar modificando as moléculas do princípio ativo. Então, no lugar dele fazer bem, ele vai ser uma toxina a mais no seu organismo. Nós, nutricionistas, gostamos muito de combinar chás com suco. Realmente fica um chá mais nutritivo, porque você reúne vitaminas e sais minerais e o princípio ativo dele. Só que não tem necessidade, só se a pessoa não gostar do chá. Aí sim você pode fazer essa associação ideal, porque o chá é uma medicação. Então tem que tomar muito cuidado com o que você combine para não intensificar a ação dele. E os chás prontos, eles estão sendo muito bem fiscalizados pela Anvisa, vendo sinceramente se eles estão dentro dos padrões que é recomendado, se tem a umidade certa, se tem os princípios ativos certos, se estão sendo armazenados corretamente e os que não estão saindo do mercado. Então tem que saber realmente a procedência, porque é um perigo. Não é porque é uma folhinha seca que não vai fazer mal. Não, nessa folhinha seca eu posso ter fungos, eu posso ter bactérias, eu posso ter substâncias contaminantes. Legal, sempre bom, né? Um chazinho, né, professor? Sempre bom. Bom, eu queria saber, professor, se pode ser feito o uso de medicamentos sintéticos ou homeopáticos durante um tratamento fitoterápico. Tá, é assim, ó, tudo tem que ser muito bem orientado, né? O que as pessoas têm que entender é assim, que não se deve tomar chá por conta própria. Por quê? Existem várias contraindicações ou interações, assim como existem com alimentos, existem também com os chazinhos. Mais simples que ele seja, existem muitas comprovações científicas de que existem interações ou de aumentar o efeito de um ou de outro, ou de anular o efeito, ou seja da homeopatia, ou dos medicamentos sintéticos de um modo em geral, mas esse cuidado as pessoas devem ter. Então, um chá, como eu disse aqui, ele tem que ser vista como uma unidade medicamentosa. E como todo medicamento, ele não pode ser utilizado arbitrariamente ou sem nenhum tipo de instrução ou indicação de um profissional da saúde.
Legal. Bom, a gente vai para mais uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos saber como anda a adesão dos profissionais da saúde aos fitoterápicos. E tem também a estreia de um novo quadro, hein? Daqui a pouco aqui no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, José Ricardo de Oliveira, nos esclarecendo sobre fitoterapia. Mas antes de prosseguir, é hora de estreia no nosso programa. É um novo quadro. A cada episódio nós teremos uma nutricionista tratando de temas que causam dúvidas quando o assunto é a refeição nossa de cada dia. Então começa o De Olho na Alimentação. Estar de olho na alimentação é você saber balanceá-la independentemente do regime alimentar de sua escolha. O vegetarianismo é um regime alimentar onde os seguidores se excluem de todo alimento de origem animal, incluindo o mel. O veganismo é uma das divisões do vegetarianismo, onde os seguidores são mais restritos. Eles não se alimentam de nenhum produto de origem animal e também não se vestem com nenhum tipo de vestimenta que venha de animais e nem usam cremes, shampoos, qualquer tipo de produto de beleza que tenham sido testados em animais. Quando eu resolvi me tornar vegana, eu já trabalhava com os cupcakes e normais e eu não podia continuar a fazer eles normais e me sentir bem assim com isso. E então eu mudei todas as receitas e parece que ficou mais gostoso ainda. Além de ter tirado a carne, eu adicionei muito mais frutas, cereais, integrais, né? Então eu mudei a minha alimentação, passei a comer muito mais saudável. Os benefícios da dieta vegetariana ou vegana, se ela for balanceada, serão redução de colesterol, redução de triglicéridos, redução de glicemia, diminuindo assim o diabetes, redução de problemas coronarianos, melhora do intestino, dentre outros. Se ela não for balanceada, então nós não teremos esses benefícios. Eu fiz os exames, o cálcio ótimo, o ferro ótimo. A única coisa que realmente deu um pouquinho baixo é a vitamina B12. Teve um período que eu tive que voltar a comer carne, porque minha saúde não estava muito boa, mas não pelo fato de eu não comer carne, porque eu não me alimentava bem mesmo. Os adeptos desta dieta devem, de quando em quando, fazer exames laboratoriais para verificar o teor de nutrientes, principalmente de vitaminas e sais minerais. Todos podem ser submetidos a uma dieta sem carne e sem leite, desde que balanceada. Então aí a gente vai ter que abrir mão de grãos, de oleaginosas e fazer um balanceamento muito individual e muito exato para que não hajam carências na alimentação de crianças, de idosos, de lactantes, de lactentes. Para vocês que estão assistindo o programa, tenham sempre uma dieta balanceada e fiquem de olho na alimentação. Muito legal, né? Como a nutricionista disse, o importante é sempre fazer boas escolhas. Agora, a gente retomando o tema, professor José Ricardo, muita gente prefere os medicamentos fitoterápicos por achar que os efeitos colaterais são menores em comparação aos medicamentos alopáticos. Isso é verdade? Tem uma relação aí? Não é verdade, né? Muitos dos medicamentos fitoterápicos que são usados aleatoriamente ou indiscriminadamente pela população, eles têm que ter um cuidado muito grande. Por exemplo, tem pessoas que, pela ânsia de emagrecer, usam por demais cáscara sagrada e que depois podem ter alguns transtornos no trato gastrointestinal, em especial no intestino, inclusive
tendo problema na parte final do intestino ou no reto, né, escurecendo a parede. É uma coisa bastante característica e as pessoas entendem que, ou não sabem como usam, né, ou como deve ser usado, e acham que elas podem utilizar. Então, da mesma forma que o sintético, os fitoterápicos também têm os seus efeitos colaterais e devem ser cautelosamente utilizados para que não se tenham grandes transtornos. Legal. Agora, os medicamentos fitoterápicos, eles têm ação imediata ou é necessário o uso durante um longo tempo para que apareçam os resultados? Como todo medicamento, então, por exemplo, assim, ó, nós utilizamos o sintético para analgesia, né? Então, para dor. Se toma dali algum tempo, você tem o resultado. Os fitoterápicos da mesma forma. Então, existem fitoterápicos que, né, o efeito surge alguns minutos logo após a sua ingestão. Existem aqueles que a terapia precisa de um certo tempo para que se tenha um resultado. A exemplo, por exemplo, dos que se usa para o sistema nervoso central, os sintéticos, as fluoxetina, que depois de 15, 20 dias é que você começa a ter o resultado. Na fitoterapia, idem, existem alguns tratamentos que precisam de um tempo para que você tenha um resultado, ou comece a ter um resultado satisfatório. Legal. Agora, como tem sido a adesão dos profissionais da saúde em relação à utilização, à indicação de medicamentos fitoterápicos? Existem, assim, muitos poucos ainda profissionais que aderiram à fitoterapia. A cada dia mais cresce o quê? Os nutricionistas, porque hoje existe uma legislação a qual eles se amparam para que eles possam prescrever e orientar, né, em vários tratamentos, por exemplo, nutricionais, o uso de alguns fitoterápicos. Os farmacêuticos também podem orientar o uso de alguns, mas a classe médica, existem poucos médicos que praticam a fitoterapia. Em especial, os homeopatas são mais adeptos porque dentro da homeopatia já existe tradicionalmente alguns fitoterápicos ou algumas, plantas medicinais incorporadas ao tratamento homeopático. Então, eu creio que ainda existe, não só pela desinformação, né, dos profissionais da área da saúde, como pela própria inibição que durante muito tempo se teve em relação aos fitoterápicos quando comparado aos medicamentos sintéticos. Bom, professor José Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui, por trazer tantas informações para a gente no Saúde em Prática. Foi um prazer. O prazer é todo meu, espero ter colaborado, né, e que fique o recado aí, né, de que a fitoterapia é útil, mas com a indicação de um profissional da saúde, com o bom uso da planta medicinal. Caso contrário, ao invés de fazer o bem, ela também poderá trazer efeitos indesejáveis. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Bom, você aí de casa quer ver algum tema tratado aqui no Saúde em Prática? É só mandar um e-mail com a sua sugestão. Lembrando que esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site e você pode rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem. Então, até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau!